Olá pessoal, hoje nós vamos tratar sobre o assunto muito discutido, emprego do hífen, acordo ortográfico, prorrogação também do prazo do acordo ortográfico, entre outros aspectos interessantes também de concursos públicos. Vamos lá então? Conforme o decreto 6.583 de 2008, nós tivemos um prazo de início de uso do acordo ortográfico, que seria em 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2012, com seu uso oficial a partir de 1º de janeiro de 2013. O que aconteceu? Quando chegamos no finalzinho do ano aí de 2012, a nossa presidenta, ela prorrogou esse prazo de uso do acordo ortográfico. Então, nós tivemos uma ampliação, mais um tempo de uso, que seria de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015, com início oficial agora, a partir de 1º de janeiro de 2016, ok? Então, quer dizer, nós temos uma prorrogação, tivemos essa prorrogação, coexistem as duas ortografias na língua portuguesa. Nos concursos públicos nós vamos utilizar também as duas ortografias e em concursos nós vamos sempre ter a noção edital, estudar esse edital para que verifiquemos lá se existe a exigência do acordo ortográfico ou não, ok? Caso contrário, nós vamos utilizar as duas ortografias, coexistem na língua portuguesa, ok? Então vamos lá ao que o decreto fala, a instalação do decreto, a prorrogação, e também já o início do hífen, muito assim, houve uma alteração grande, e nós vamos aqui passar para vocês, passo a passo, como o hífen foi alterado, ok? Então vamos lá. Conforme o decreto 6.583 de 2008, alterado recentemente pelo decreto de número 7.875 de 2012, o acordo será regulamentado em toda a nação que utiliza a língua portuguesa, para se comunicar, respeitando-se assim uma única norma, ok? Então, a partir do seu prazo oficial, que será 1º de janeiro de 2016, nós temos, a oficialidade. Então, nós vamos respeitar o uso aí do acordo, ok? Bom, as regras já existem? Já estamos usando? Já estamos usando desde a instalação inicial, desde 2008, quando o Lula, nosso presidente, então, à época, promulgou a lei. Então, nós tivemos já o início, a partir dali, os atos do governo, todos, do executivo e dos demais poderes, começaram a utilizar a nova ortografia. Os textos todos, eles já vêm, eles já estão alterados com a nova ortografia. E a oficialidade era, então, a partir de janeiro de 2009. Porém, estamos usando todos os textos já com a nova ortografia desde então. Quer dizer, nos concursos, professora, exige exercício de nova ortografia? Ainda não. De forma direta, ainda não. De forma indireta, a sua prova já vem, alterada, sem o trema, já com os ditongos justos, ditongos abertos, a acentuação deles, também o hiato e todas as regras, o emprego do hífen já vem de acordo com a nova ortografia. Porém, as questões diretas ainda não. Então, nós temos aí esse prazo de adaptação que veio exatamente para isso, para poder corrigir e para nós nos habituarmos com a nova ortografia. Então, veja, nós temos aí o emprego do hífen. O que alterou? Alterou muita coisa? Alterou, porque não foi só o hífen. Nós tivemos o hífen, tivemos a extinção de acentos, de ditongos em, do ditongo ou, tivemos a extinção do trema, certo? Também tivemos também a extinção do acento agudo nos grupos gue, gue, cue, cui, certo? Tivemos também aí alteração de algumas palavras na língua portuguesa, que não foram muitas. E também o emprego do hífen, que foi o maior, a maior alteração. Então, vamos ver o que alterou. Vamos lá? O hífen será utilizado diante de palavras iniciadas por H, ou letras semelhantes às dos prefixos. Bom, então nós ficamos com uma regra única, vamos respeitar o H de palavras, porque
histórico, né, etimológico, o H, nós temos aí palavras de origem gregas, palavras de origem latinas, não podemos alterar o radical dessas palavras, então nós vamos manter. Então, se a palavra apresentar o H e nós tivermos que derivá-la, então o que vai acontecer? O emprego do hífen será obrigatório, ok? E a mesma coisa vai ocorrer na derivação de prefixos, olha lá, que apresentam uma vogal semelhante à vogal da nova palavra. Então, quer dizer, você vai derivar a palavra, as letras são iguais, tanto consoantes quanto vogais, então nós vamos manter o hífen, ok? Nesses dois casos. Veja que facilitou bastante o uso, porque antigamente tínhamos várias tabelas, né? Então agora facilitou. Então vamos ver como ficou, tá? Antes nós temos alguns exemplos, ó. Exemplos, interresistente. Tivemos o emprego do hífen no exemplo, por quê? Terminou, olha lá, o prefixo inter por R, a palavra que iniciou começou por R, então o hífen é obrigatório. A mesma coisa, micro-ondas, micro, vogal O, e a palavra que iniciou, olha lá, O também, então nós temos o emprego do hífen. Como anti-inflação, mesma coisa, olha lá, os dois Is, hiperrevolucionário, dois R's repetidos, extra-hospitalar, ó, respeitamos o H, ok? Pseudo-herói, respeito, né, do H, e também ultra-humano, ok? Vamos às regras, né, as demais regras. Com essa tabela, veja só, com esses prefixos desta tabela, nós não vamos alterar, nós vamos continuar usando o emprego do hífen, né? Continuar com ele, porque essa não houve nenhuma alteração. Então, quer dizer, vamos memorizar quais são os prefixos obrigatórios de emprego do hífen, para não confundir com as outras regras. Então, veja, nós vamos sempre usar o hífen diante, né, de palavras derivadas, ó, diante aí dos prefixos além, a quem, ex, recém, sem, sota ou soto, vice, pós, pré, pró. Quer dizer, são obrigatórios, né? Vou derivar palavras com esses prefixos, então eu sou obrigada a utilizar o hífen. Então vamos ver exemplos, olha. Além, fronteira, a queimar, ex-marido, recém-nascido, sem vergonha, sota, capitão, soto, ministro, vice-presidente, pós-graduação, pré-escolar e pró-britânico, ok? Então, estamos utilizando aí obrigatoriamente hífen diante desses prefixos, ok? Que derivam palavras, olha lá. Então, e um detalhe, prefixo nós usamos na derivação. O que é prefixo, né? Para lembrar, você deriva, coloca, né, esse afixo antes do radical e você deriva palavras. Então, eu só vou me preocupar com o emprego do hífen na derivação, não em composições substantivas, né? Por exemplo, lavar rápido, eu tenho decreto-lei, né? Outras palavras. E em composições adjetivas também. Tenho castanho, escuro, clínica, né? Médico-cirúrgica, clínica médico-cirúrgica. Quer dizer, composições adjetivas nós não mexemos, composições substantivas também. Agora, nas derivações, nós usamos os prefixos, olha a diferença, né? Derivação transforma, você deriva a palavra em outra palavra. Agora, quando você tem a união, né, composição substantiva e adjetivo, você está utilizando palavras que estão uma ao lado da outra, somando. Então, nesses casos, o hífen vai continuar, ok? Então, vamos lá para a próxima tabela. Mais prefixos. Olha, a segunda tabelinha fala o seguinte. Caso o prefixo termine por vogal e a próxima palavra inicie por R ou S, estas serão dobradas automaticamente. Então, eu tenho só que prestar atenção com o R dobrado, que na língua portuguesa nós não tínhamos esse hábito. Nós colocávamos o hífen antes, certo? Agora nós vamos dobrá-lo. O S nós já temos o hábito de dobrar, porém, algumas palavras, né, com prefixos nós não fazíamos, nós usávamos o hífen. Então, vamos ver como ficou. Veja, contra. Contra, por exemplo, revolução. Se eu falar contra mais revolução, vou derivar a palavra, né, de revolução para contra-revolução. O que vai acontecer? Eu sou obrigada a dobrar o R. Por quê? O contra prefixo termina por vogal. Terminou por vogal, palavra nova por R, ó lá. Então, eu dobro, ok? Contra-revolução. Extra-revolucionário, mesma regra. Terminou por vogal, palavra nova que iniciou, olha lá. Então, você dobra o R. Neo-republicano, mesma regra.
Protosensor. Quando eu falo protosensor, a nova palavra iniciou por S, né? A próxima palavra. Então, quer dizer, dobramos o S, ok? Prefixo terminou por vogal, palavra que inicia por S, então dobramos. Pseudo-raposa, dobramos o R. Semi-selvagem, dobramos o S. Suprarrenal, olha, a dobra também, né? De R. Ultrassônico, antessala, arqui-rabino. Então, veja, todos esses prefixos terminaram por vogais. E a palavra, né, que inicia, a próxima palavra, já tem ali, né, começa com R ou S, obrigatoriamente nós vamos dobrar, ok? Vamos nos acostumar com algumas palavras, sim, né, da língua portuguesa. Por exemplo, contra-revolução, uma nova, né, ortografia, uma nova grafia dessa palavra, né, extra-revolucionário, entre outras. Porém, é questão de hábito, ok? Porque a regra, ela facilitou, ela melhorou bastante, né, tirando o hífen de determinados prefixos ali que você nem sabia quando usar de forma correta, ok? Vamos para a próxima tabela? Veja, esses prefixos super, ante, ultra, infra, intra, ó lá, micro, sobre, o ante, o arque, nós usávamos também hífen diante de H, você tinha R, S, então agora já facilitou o uso, né? Então veja só, caso a palavra que acompanha o prefixo inicie por H ou pela mesma letra do prefixo, usaremos o hífen obrigatoriamente. Então, veja, essa regra é a regra geral, né, do emprego do hífen da nova ortografia. Então, vamos lá. Super higiênico. A palavra começou, próxima palavra, ó, iniciou por H. Então, eu vou derivar a palavra. Na derivação, o que eu vou fazer? Vou respeitar aí, né, o H. Então, vou usar o hífen obrigatoriamente, ok? Anti-higiênico, mesma regra. Ultra apressado. O que aconteceu? Por que eu uso o hífen? A palavra, o prefixo terminou por vogal a próxima palavra começou por A, então eu sou obrigada a respeitar o hífen, ok? Repetiram-se, né, as vogais. Infracinado, mesma regra. Intra-auricular, também mesma regra. Arqui-inimigo, mesma regra, ó lá, 2 Is, né? Anti-inflamatório. Veja que anti-inflamatório nós não usávamos, né, o hífen. É o caso aí de palavras que apresentavam os is, né? Então você repetiu os is. Agora sim, agora você vai colocar o hífen obrigatoriamente entre os is, ok? Sobre erguer, ó lá, 2 es. Micro-organismo, 2 os. E micro-ondas, 2 os também, certo? Então a regra é bem clara, essa é a regra geral. Nós vamos respeitar o hífen diante de palavras que iniciarem por H, né, prefixo mais o H, e também palavras que tiverem o prefixo, término do prefixo, mesma letra que inicia outra palavra, também nós vamos usar o hífen, ok? Vamos para as próximas observações? Veja só, olha, caso as letras do prefixo e da próxima palavra sejam diferentes, não usaremos hífen. Veja só, então quer dizer, se forem iguais, o hífen é obrigatório, se tiver o H também. Agora, se as letras forem diferentes, vogais diferentes, né? Então, o que vai acontecer? Eu não vou respeitar o hífen mais. Essas palavras serão unidas. Prefixo mais a próxima palavra, ok? Mais o substantivo que segue, ok? Exemplos, vamos lá. Autoescola. Antigamente nós usávamos, né, o hífen. Agora não, ó. Autoescola, né? As letras são diferentes, O e E, certo? Então, a palavra é unida agora, ó. Infraestrutura, difícil, né, de memorizar e também de se habituar, porque a palavra mudou, as letras são diferentes, então nós unimos. Intraocular, olha, unimos também letras diferentes, como autoestima, infraocular, ultrainterino, ok? Então veja, palavras, letras diferentes dos prefixos e do início da próxima palavra, o hífen não será utilizado. Unimos, né, essas, né, palavras, ok? Próximas observações, vamos lá? Primeira observação importantíssima, veja, ó, seguem a mesma regra. Qual é a regra? Iniciado, né, por vogal igual a vogal final EH, como nós vimos na regra mãe, regra geral da nova ortografia, os seguintes radicais e prefixos. Então, seguem a mesma regra, ok? Então, vamos lá. Aero, agro, alfa, beta, bi, bio, co, di, eletro, entre, foto, gama, gel, giga,
hetero, hidro, hipo, homo, ile, ilio, iso, lacto, lipo, macro, maxi, mega, meso, micro, mini, mono, morfo, multi, nefro, neuro, paleo, peri, pluri, poli, psico, retro, tele, tetra e tri, ok? Seguem a mesma regra, respeitando o H e a mesma letra do término do prefixo e início da próxima palavra, ok, pessoal? Vamos então para mais observações? E agora, como é que eu faço, professora, com esses prefixos que existem na língua portuguesa? Olha, ad, ob, sob, sub, prefixo ad, pan e circum, inter, super, nuper e hiper. Então vamos analisar, as regras e como ficou aí esse ajuste da nova ortografia quanto ao emprego do hífen aqui, nesses casos. Então vamos lá, ó. O ad, o ab, ob, sob e sub, nós sempre usaremos o hífen quando? Olha, diante de B, por quê? O B termina, o prefixo. Então, se o prefixo tem B, próxima palavra inicia pela mesma consoante, então nós vamos utilizar o hífen, ok? E vamos respeitar o H. O H é etimológico na língua portuguesa, então vamos respeitá-lo. E se a palavra iniciar por R, também nós vamos utilizar o hífen, ok? Então veja, exemplos, olha. Abrogar. Então nós temos aí, ó, pôr em uso, que significa a palavra. Então, abrogar. A próxima palavra, ó lá, começou por R, então, ó, o prefixo termina por B, obrigatoriamente eu utilizo, o hífen. Ob repetício, mesma regra. Sob roda, mesma regra. Subbibliotecário, olha lá, repetiram-se, os Bs, ok? Então, uso o hífen obrigatoriamente. E sub-heróico, desculpem, ó, sub-heróico, a palavra próxima iniciou por H. Então, pronto, então o hífen é obrigatório, ok? Certo? Então, vamos lá. B, porque repete, do prefixo, o H da palavra respeitamos e o R, ok? A próxima é o ad. Então, vamos ver, ó, prefixo ad. Usará hífen diante de D, porque repete o D, e R. Então, exemplo, ó, ad digital, ad renal, ad rogar, ok? Que significa, inclusive, adotar. Bom, pan e circum, como nós utilizamos? Então, veja, usarão hífen diante de vogal H, M e N agora, ok? Então, exemplo, olha, pan-americano. Então, vamos, agora nos habituar. Pan-americanos e pan-americanos. Emprego do hífen obrigatório pela nova ortografia, ok? Pan-heróico, respeito o H, o hífen obrigatório. Circum-meridiano, respeito o M. E circunnavegação, respeito o N, ok? E, por fim, ó, inter, super, nuper e hiper usarão hífen diante de H e R. Bom, o R, vou falar, repete o R do prefixo. Então, se a próxima palavra iniciar por R, eu não dobro. Eu só dobro quando tem vogal, prefixo que termina por vogal. Palavra nova iniciou por R, então eu dobro. Aqui não. O prefixo terminou por R. A nova palavra também, iniciou por R, então o hífen é obrigatório. Exemplo. Interracial. Veja só, terminou por R, próxima palavra iniciou por R, então hífen obrigatório. Superrealista, ok? Mesma regra. Nuper herói, respeito o H, pessoal, Então, o hífen, ele é obrigatório. E hiper histórico, mesma regra, ok? Terminamos agora o emprego do hífen. Esse ajuste, que ocorreu, ele foi muito importante porque simplificou, o uso de tabelas que nós vínhamos usando e também, às vezes, o aluno tinha dificuldade e não sabia usar de forma correta. Então, agora nós temos uma regra geral, respeitamos o H, respeitamos as mesmas letras que terminam o prefixo, iniciam a próxima palavra, e os ajustes de 2 R's e 2 S's também são, aqui, foram bem ressaltados, ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.